Estamos dando início à nossa transmissão online, a nossa reunião daqui da congregação de Campo Grande. Eu apresento a todos os irmãos e irmãs que estão conectados conosco a minha saudação, desejando a todos que a graça e as bênçãos do nosso eterno Deus, nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo possa estar presente no coração de cada um dos nossos irmãos. Estamos dando início assim a essa nossa transmissão e desejo que cada um que esteja conectado conosco nessa transmissão, então, tenham um bom proveito desses minutos sagrados que nós iremos participar. Daremos início com uma oração pedindo a Deus nosso Pai as suas bênçãos para que possamos realizar um trabalho perfeito de acordo com a vontade do nosso Pai. Então vamos assim orar. Amantíssimo, glorioso, eterno Deus, nosso Pai Celestial. Nós muito te adoramos, o Pai, do profundo nosso espírito do reconhecimento que é infinito o seu amor, infinita a sua bondade, a sua misericórdia. Porque mesmo vivendo neste mundo tão cheio de corrupção, tão cheio de maldade, o Senhor, o Pai, nos separou desse mundo pecador para formar a sua igreja, formar o seu povo, que hoje somos nós, o povo apostólico, já formado por milhares e milhares de criaturas, que te adora profundamente. E te adoramos assim, o Pai, porque nos dá o seu amado Filho Jesus Cristo, como Redentor, como o Messias prometido, vindo até mesmo se submeter ao grande sacrifício, derramando na cruz do Calvário seu precioso sangue, para deixar para nós esse Evangelho que hoje nós aprendemos, como devemos agir, como devemos ser, como devemos viver, de conformidade à vontade do Reino dos Céus. Pai bendito, toda honra, glória e louvor seja dado ao Senhor, juntamente ao seu Santíssimo Espírito, ao seu amado Filho Jesus Cristo, a nossa bendita Mãe Maria Santíssima, junto a Santa Rosa como Santo Espírito Consolador, e ao nosso Santo Profeta, o Santo Irmão Aldo. Assim, Santa Avó Bendita, nós mais vezes a nossa gratidão sincera por mais essa belíssima oportunidade que está nos concedendo de realizarmos essa transmissão, para que todos aqueles que estejam conectados conosco, mesmo aqueles que internautas que não são pertencentes verdadeiramente à nossa igreja, mas que aproveitem essas oportunidades para conhecer a nossa fé, a nossa doutrina, nossos ensinos, e assim poderão até mesmo crer e aceitar a nossa palavra, a nossa doutrina. Santa Avó Bendita, entregamos então santas mãos do começo ao término dessa santa reunião online, e também abençoando todo o povo apostólico de todas as congregações, inclusive a nossa matriz em São Paulo, onde está sendo transmitido, então, essa transmissão. E assim declaro iniciada essa santa reunião em teu santo nome. Amém. Iremos cantar o hino do nosso inário Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem lugar. E marcha confiante, pois em grande poder celestial, levamos o nosso estandarte, bandeira nossa santidade, a nossa oração divina, e a nossa rezado sempre na verdade. Há só dois caminhos para se caminhar, nestes dois existem milhares rampas, o caminho estreito consigo andar, para entrar no céu e com Jesus se estar, no caminho estreito a salvação, no caminho largo a perdição.
sequência, o número 19, Força que Vence. O poder que esta igreja tem, nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza, santidade, esta força é que vence todo o mal. O poder que esta igreja tem, nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza, a santidade, esta força é que vence todo o mal. Na sequência, essa parte de hinos será apresentado pelo coral O Homem com Jesus. A felicidade do homem depende muito do que ele faz. Se o homem vive com Deus, honrando o seu nome, este homem viverá sempre em paz. Ainda na sequência será em voz solo, Infinito Amor. Novamente quero esclarecer aos nossos ouvintes que estejam nos acompanhando que esses hinos foram gravados anteriormente
quando ainda tínhamos reuniões normais. Então não é ao vivo que está sendo feito, está sendo gravado. Então vamos ouvir Infinito Amor. Procurei, procurei encontrar uma forma, um jeito que viesse melhor explicar a imensa bondade do amor de Deus, mas está muito além deste pensamento meu. Eu queria subir até o infinito e poder contemplar tudo que lá existe e voltar a esta terra e na força de um grito mostrar a beleza do céu a este mundo tão triste. Procurei, mil palavras busquei, a frase mais linda para comparar não achei ao imenso amor do Criador, enviar o seu Filho Jesus para ser Salvador. Eu queria subir até o infinito e aos pés do Criador agradecer com fervor e voltar a esta terra neste mundo de dor, mostrar o caminho do céu através de Jesus Salvador. Procurei, não
Jesus, hoje temos Vó Rosa, o Consolador. Eu queria sentir todo amor contido nos profundos mistérios do nosso Criador e percorrer esta terra e na força de um grito proclamar este imenso amor maior que o infinito. Amém. Ainda na sequência, pelo coral, a recompensa celeste.
Ainda pelo coral, guarde bem esse nome, é o próximo hino. Uma esplêndida história, a humanidade está presenciando agora, obra de Deus, grande vitória. A vida de um santo cujo poder e glória só podem ser medidos pelos olhos da fé. Deus o fez grande, protetor da humanidade, lhe revelou mistérios inimagináveis aos homens, as portas do céu a ele abriu, colocou anjos sob o seu comando, seu nome poderoso faz tremer as forças do mal, sem nada te pedir, pela sua pureza e humildade, as chaves deste mundo Deus lhe entregou. Santo algo que o mundo vai conhecer, o Senhor.
chaves deste mundo, Deus lhe entregou. Amém. Prezados e queridos irmãos e irmãs, internautas, o senhor, a senhora que esteja nos acompanhando, passarei para a parte da mensagem sobre a doutrina apostólica, a qual tem uma mensagem muito linda para nós, apostólicos, já conhecemos, mas o senhor, que a senhora que esteja nos acompanhando, muitas vezes ainda não sabem bem o motivo, o porquê nós pregamos em nome da Santa Rosa como o glorioso Espírito Consolador da promessa de Jesus. E também em nome do Santo Irmão Aldo como o último profeta. Nós aceitamos porque deu prova para nós, durante suas vidas terrenas, que esteve conosco. A Santa Rosa teve durante 16 anos à frente desta igreja, preparando esse santo caminho, preparando os corações para receber a mensagem diretamente vinda dos céus. E, por último, o nosso Santo Irmão Aldo, como profeta, que permaneceu conosco durante 44 anos. Então, a mensagem está dito o seguinte, eu vou ler em parte, e, por gentileza, os irmãos me acompanhem com bastante atenção, porque são um esclarecimento muito necessário para as pessoas que estejam muitas vezes nos ouvindo pela primeira vez, ou estejam nos acompanhando algumas vezes já. E agora que estamos em transmissão via online, então é uma data oportuna cada reunião, porque temos, por exemplo, às quinta-feiras, aos sábados e domingos, a reunião aqui na congregação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, vou começar a leitura do boletim e, em parte, faremos uma pequena pausa para, então, meditarmos nesses ensinamentos. Está dito o seguinte, reconhecimento do povo apostólico ao ministério da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por que este reconhecimento? Se não fosse a Santa Rosa ser escolhida por Jesus para ser o Consolador, Jesus não teria condições
de então revelar a sua verdadeira doutrina, o seu evangelho. Não conheceríamos, não íamos conhecer, porque Deus o Pai não se manifesta, nem tampouco Jesus se manifesta para qualquer pessoa, só pessoas preparadas, escolhidas por Deus. Então, por isso que nós cremos, se hoje temos uma doutrina perfeita, é porque foi revelado para nós através da Santa Rosa e através do Santo Irmão Aldo. Então, a mensagem diz assim: Deus o Pai sempre necessitou de alguém por Ele escolhido para falar aos homens e transmitir-lhes sua palavra, seus ensinos e sua divina lei, que corrige, instrui e prepara os bons e humildes de coração, a fim de que Ele, nosso Pai Celestial, possa cobri-los com a sua graça e habitar em cada coração, fazendo-os felizes e abençoados. No passado, as Escrituras Sagradas do Velho Testamento trazem exemplos significativos de grandes e poderosos profetas que foram usados por Deus para falar aos homens. No entanto, como os homens continuaram em seus caminhos tortuosos, Deus o Pai, com sua infinita misericórdia, achou por bem enviar seu próprio Filho para falar aos homens e ensiná-los o caminho do bem e da verdade. Com a missão ainda de dar sua própria vida em sacrifício para salvar e resgatar a criatura humana convertida e arrependida do domínio do pecado. Fazendo uma pequena pausa, os irmãos analisaram, viram aí, que Deus o Pai, lá no reino dos céus, é ajudado por incontáveis santos e anjos, inclusive por Jesus nosso Senhor, pela Virgem Maria, pela Santa Rosa, pelo Santo Irmão Aldo e também com os profetas e apóstolos. Lá no reino dos céus, ele não precisa de homens lá, de santos somente. Aqui na terra, para divulgar a sua doutrina, divulgar aquilo que ele deseja, para aperfeiçoamento do espírito das criaturas, preparo do espírito. Porque sem preparo, irmãos e irmãs, ninguém consegue chegar no reino dos céus. Deus o Pai não vai permitir, por exemplo, entrar no seu reino, viver eternamente na glória celestial, junto com os santos e anjos, uma pessoa em pecado, em desobediência, contrária à vontade do Pai. Porque Deus o Pai, conforme no boletim anterior, então saiu uma nota, que Deus o Pai então disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus criou o ser humano perfeitíssimo e a semelhança de Deus o Pai, mas que foi dominado pelo pecado, vindo a desobedecer as ordens divinas, perdendo então o direito à graça. E então aí, porque os homens continuam nos caminhos tortuosos, desobedecendo a Deus. E com isso, então Deus o Pai não pode abençoar uma pessoa assim. Por isso que ele então resolveu enviar seu próprio Filho, conforme nós comemoramos há uma semana atrás, a Semana Santa, quando então Jesus se submeteu ao sacrifício, e no domingo de Páscoa, então comemoramos a sua ressurreição, o seu ressurgimento, vencendo até mesmo o império da morte. Então Jesus é todo poderoso, e ele, Jesus, então ele afirmou, antes que ele subisse aos Pai, novamente, ele afirmou que ele voltaria, disse assim aos seus apóstolos: eu tenho muito que vou dizer, mas vós não ireis suportar agora. Então eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Eu voltarei para vós. E ele, no presente, temos a convicção de fé, a certeza que Jesus voltou. Voltou em espírito e em verdade, e formou, restaurou a sua igreja, que é esta igreja apostólica. Por que igreja apostólica? Porque Jesus iniciou esta igreja no tempo dos apóstolos,
E os apóstolos muito colaboraram com ele para pregar o seu evangelho. Então foi conhecido em todo o mundo. Em homenagem aos seus apóstolos, então Jesus ordenou que o nome desta igreja fosse Igreja Apostólica. Diz aqui ainda no boletim: porém, os séculos se passaram e os homens continuaram afastados de Deus, fazendo-se necessárias novas revelações para reavivar a fé nos corações, o que foi cumprido por Jesus nosso Senhor, por meio da serva a bendita e Santa Rosa. Ele, Jesus, se revelou a ela durante um período de 16 anos, utilizando seus dons para formar a sua igreja, tendo como auxiliares o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Então, novamente, eu faço uma pequena pausa para mostrar. O bispo e a missionária, na época eles eram os dois, e formaram um pequeno grupo de pessoas, querendo nos seus corações o desejo de formar uma igreja verdadeira, que glorificasse a Deus, que pregasse a verdadeira doutrina. E eles tinham muita fé em Jesus e na Virgem Maria. E a Santa Rosa, naquela época, já com avançada idade, então conhecia como a Dona Rosa, e depois, pela sua idade, com respeito, então começaram a chamá-la com muito respeito de Vó Rosa. E ela também, tendo sido escolhida por Deus já, com qualidades específicas, de acordo à vontade de Deus, o nosso Pai, Jesus, então fez com que ela viesse encontrar aqueles dois. E ela se interessou, então, de participar de uma reunião que estava sendo feita numa tenda, e aí ela viu, pelo dom que ela já possuía, a Santa Vó, então, viu as intenções daquele casal, as boas intenções, as suas qualidades, resolveu, então, se juntar com ela. E aí, onde Jesus, então, se revelou a ela, primeiramente em sonho, e depois, pessoalmente, falava com ela, e, inclusive, muitas e muitas vezes, Jesus levava o Espírito dela no reino dos céus, junto com o nosso Pai Eterno, para receber as orientações, os ensinos, e até mesmo sobre a nossa disciplina e doutrina, que durante os 16 anos, ela implantou nesta igreja, por ordem de Jesus nosso Senhor. Então, tudo que nós temos, a doutrina, a disciplina, os ensinos, vieram diretamente do reino dos céus. Continuando no boletim, está dito: através da Santa Rosa, Jesus dirigiu esta igreja apostólica e, ao mesmo tempo, preparou nossa querida Rosa para ser, no futuro, o Espírito Consolador de sua santa promessa. Com a vitória da Santa Rosa, como santa vencedora, e sua coroação como Rainha dos Céus, ao lado de Maria Santíssima, foi investida como o Santo Consolador, cumprindo assim a promessa de Jesus, que entregou o governo da igreja nas mãos dessa serva leal, o que também possibilitou que Deus o Pai passasse a falar à igreja apostólica por meio desta nova santa. Aí está o motivo do reconhecimento de nós apostólico pela Santa Rosa, porque ela quem revelou para nós, então, esta belíssima doutrina do Reino dos Céus, a disciplina justa, que vem nos corrigindo, nos educando, nos preparando. Ainda no boletim: no entanto, como Santa dos Céus, ela precisaria de uma pessoa na terra com os mesmos dons espirituais que possuía, a fim de que pudesse usar essa pessoa e continuar falando à igreja e dirigindo o seu povo. E observem, irmãos e irmãs, o quanto a sabedoria de Deus é profunda e infinita. Deus Pai, com seu divino Espírito, e Jesus nosso Senhor, já haviam tomado as necessárias providências para que, quando a Santa Rosa fosse arrebatada aos céus, alguém
a substituir-se no governo da igreja. Isso são fatos que aconteceram em nosso meio. Durante os 16 anos que a Santa Rosa esteve sendo preparada para ser o Consolador, então, pelo que nós tomamos conhecimento, a Santa Rosa, 1 ano e meio antes dela ser levada aos céus, coroada como Espírito Consolador, ela já sabia, Jesus já tinha revelado para ela, que ela era o Consolador da sua promessa. Mas ela não divulgou para ninguém. Era tão humilde que ela guardou para si, mesmo sabendo que ela já era uma santa. E no reino dos céus, todos os santos e anjos já sabiam também. Já esperavam então a sua grande vitória. Mas para ela subir aos céus, para ela ser arrebatada, precisaria de alguém com as mesmas qualidades, as mesmas virtudes, o mesmo dom, para então revelar a igreja que somos nós, o povo apostólico, através da nossa direção, que é o bispo e a missionária. Então veja o que aconteceu. O irmão Aldo já nasceu com dons espirituais especiais, a fim de que no futuro pudesse ser usado pelo Espírito de Deus para governar o povo apostólico. Ele sempre foi uma pessoa bem disposta a fazer o bem, amar ao próximo, e tinha um profundo respeito pela Santa Rosa, a quem muito estimava. Assim, com o passar dos anos, no seu devido tempo, tudo se cumpriu conforme fora determinado pelo Pai. No segundo dia, depois que a Santa Rosa foi arrebatada aos céus, e investida na função de Espírito Consolador, ela, a Santa Rosa, se revelou ao irmão Aldo, transmitindo-lhe o governo da igreja e orientando-o em tudo quanto se fazia necessário para que ela pudesse continuar a dirigir a igreja através do ministério dele, que passou a atuar como profeta de Deus. E o nosso irmão Aldo, um amor tão profundo, com a infinita bondade e misericórdia, nos dirigia com mãos fortes durante os 44 anos. Foi o profeta que mais tempo ficou com seu povo. 44 anos de ministério ele teve. E durante esse tempo, também o irmão Aldo, muitas e muitas vezes, foi levado aos céus, na presença do Pai. Inclusive, eu digo aos irmãos, o que acontecia no tempo do irmão Aldo? Quando nós pedíamos uma oração a ele, inclusive aqui do púlpito, quando colocávamos nosso nome na caixinha de oração, quando escrevíamos uma carta para ele, quando fazíamos as nossas petições, as nossas orações, muitas vezes falando diretamente com ele, pedindo suas bênçãos por algum problema que surgia na nossa vida, o irmão Aldo ouvia com atenção e muitas vezes ele dava assim a resposta: eu vou falar com a avó. Depois então ele dava a resposta. Outras vezes prontamente ele já dava a resposta antes mesmo da pessoa então pedir, como aconteceu comigo. Certa ocasião eu precisei resolver um problema que estava acontecendo comigo, e quando cheguei próximo do irmão Aldo, que eu recebi a bênção dele, antes que eu pedisse alguma coisa ou falasse alguma coisa, ele já me deu a resposta conforme eu precisava dar. Então assim, irmãos, o irmão Aldo nos dirigiu durante os 44 anos, sendo verdadeiramente o último profeta que Deus preparou. Hoje no reino dos céus é um santo poderoso, é o nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda. Sem o irmão Aldo, então, dificilmente um ser humano, uma criatura, um de nós, poderíamos vencer. Ele é o pastor supremo desse rebanho apostólico, é o sucessor do Consolador, profeta do tempo do fim, é a última oportunidade que está sendo dada para todas as criaturas que desejam, então, um dia chegar nos céus. No transcorrer de 44 anos, de muito trabalho em favor dessa igreja e do reino dos céus, o estimado irmão Aldo foi aprimorando seus dons, sendo cada vez mais preparado pela Santa Rosa, por Jesus e por Maria Santíssima, para nos dirigir em nome desses santos poderosos, a fim de preparar e santificar o povo apostólico com mensagens, ensinamentos e conselhos, para que pudéssemos merecer todas as bênçãos dos céus,
o amparo e a proteção deles, santos de Deus, também para que possamos cumprir como povo de Deus a missão de anunciar ao mundo as boas novas de salvação e a vinda do outro Consolador prometido por Jesus. Nosso irmão Aldo, o santo irmão Aldo, cumpriu sua missão nesta terra e foi para os céus coroado profeta. É supremo pastor por excelência desse povo apostólico, deixando-nos preparados para continuar com a missão dessa santa igreja. Na glória celestial, ao lado da Santa Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus e dos santos profetas e apóstolos, ele, irmão Aldo, continua a amparar e proteger cada fiel apostólico e mantém em nossos corações este desejo de servir o reino dos céus. E na verdade, o irmão Aldo nos preparou de certa forma que todos nós, inclusive eu como pastor dessa igreja, trabalho voluntariamente nesta obra maravilhosa de salvação. E somos alguns obreiros, alguns pastores, inclusive os demais obreiros, diáconos, diaconisas, que servem esta igreja, coristas, regentes, músicos, que tem também um ministério glorioso nessa igreja. Todos, então, servem com verdadeiro desejo de glorificar a Deus. Tudo isto é o preparo que o nosso irmão Aldo nos deu. E os membros, que não têm um ministério na igreja, também têm uma missão extraordinária, porque além de ajudar na manutenção dessa obra, dando as suas contribuições, com a sua obediência, com o seu bom testemunho, com a sua boa conduta, então está também ajudando a divulgar o nome dessas igrejas. Por isso ensinamos, irmãos, por isso, estimados irmãos, devemos ser leais aos ensinamentos de Jesus dado a esta igreja por meio desses santos, pois formam uma doutrina perfeita e uma disciplina que honra e moraliza a criatura humana. No entanto, precisamos fazer a nossa parte, como filhos de Deus, e valorizar o sacrifício desses santos, trabalhando e participando com amor e dedicação dos trabalhos da igreja, seja no coral, do Ministério de Obreiros ou como membro, cooperando para que os nomes desses santos sejam reconhecidos e se tornem a esperança de muitos corações em ganhar a salvação com Deus e serem abençoados e felizes como nós. E isso é verdade, irmão. Nós somos um povo feliz, um povo muito bem doutrinado, e somos muito felizes porque temos a certeza que Deus o Pai está conosco, está aprovando aquilo que nós aprendemos nessa igreja, e que Deus nos desse a conhecer a verdade, conhecer o Consolador das promessas de Jesus, conhecer o nosso querido profeta irmão Aldo, que foi preparado pastor por excelência, porque Jesus então prometeu que ele voltaria, prepararia o Consolador, que o mundo não ia conhecer. Ele quem afirmou, mas vós o conhecer, porque habita em vós e estará em vós, e como na verdade está conosco, para sempre. E temos o santo irmão Aldo como o pastor supremo, porque Jesus mesmo também prometeu que no fim haveria um só rebanho e um só pastor, a qual se cumpriu perfeitamente em nosso meio. Então fomos privilegiados, irmão. É uma honra muito grande conhecer esta igreja, ter esse respaldo, esse conhecimento perfeito a qual temos nesta igreja. No dia 5 de maio, a Igreja Apostólica estará relembrando o momento glorioso da coroação do nosso santo irmão Aldo, e com grande júbilo e reconhecimento aos céus pela vida e ministério do santo irmão Aldo, apresentaremos nossos louvores e gratidão. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, o nosso primaz, santo irmão Aldo, deixou um recado importantíssimo para toda a Igreja Apostólica, onde ele diz: ele e a Santa Rosa precisam
muito da união de todos. União entre pastores, obreiros, músicos, coristas, regentes e membros da igreja, e no verdadeiro amor ao próximo. Então, isto o irmão Aldo muitas e muitas vezes nos pediu, a nossa união. Sabe por quê, irmão? Que o irmão Aldo pede a nossa união? Porque, irmãos, estamos no mesmo barco, no mesmo destino, no mesmo desejo de um dia chegar nos céus. Então, nós como apostólicos, não tem nenhum superior aos outros. Somos todos iguais. Estamos, irmãos, com a mesma direção, com o mesmo desejo de chegar no reino dos céus. E para que, por exemplo, eu, que quero chegar lá um dia, eu tenho que fazer a minha parte. De obediência, de consagração, de dedicação, viver santamente, obediente à doutrina e à disciplina, e procurar sempre acatar os ensinos que são ministrados através do boletim. Boletim é escrito pela nossa direção, mas inspirado pelo profeta Santo Irmão Aldo. Ele inspira a mensagem como todo o trabalho da nossa igreja, seja dos cânticos, das apresentações, da mensagem, tudo é realizado por inspiração divina. Sem isto, nenhum de nós não fazemos nada. Nem nós pastores, nem tampouco coristas, ninguém. Então temos que depender do irmão Aldo, porque ele foi preparado para isto. Mas ele quer a nossa união, para que ele fique mais fácil para ele nos abençoar. O irmão Aldo, então, tem poder suficiente para abençoar a todos nós ao mesmo instante. Porque ele mesmo chegou a afirmar que Deus Pai permitiu, Jesus permitiu, a Santa Rosa permitiu que todos os santos e anjos estivessem à sua disposição, inclusive os santos profetas e apóstolos. Quantas e quantas vezes o irmão Aldo chegou a nos afirmar que o profeta Daniel era um companheiro inseparável, que sempre também estão em nossas reuniões quando nós realizamos. Eles também nos ensinaram a evitar as desavenças, o fanatismo e principalmente os comentários sobre a vida alheia, pois isso prejudica a nossa obra e a santificação do povo apostólico. Muito cuidado com os comentários nas redes sociais, com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem tristes e alimentarem dúvidas em seus corações. Existem pessoas que criticam o trabalho da nossa igreja, realiza inclusive a fé nos santos, nos nossos santos, e procuram semear mentiras, desânimo aos que se deixam levar por essas pessoas. Recomendamos que retire essas pessoas de seus contatos pessoais. Veja, irmãos, o sábio conselho do irmão Aldo. Essas palavras são de um profeta de Deus o Pai, que conhece o nosso presente, conhece o nosso passado e conhece o nosso dia de amanhã, o que poderá acontecer conosco. Então ele nos avisa sempre antecipadamente. Sempre ele agiu assim. O irmão Aldo, conhecendo no dia de manhã, ele sempre nos avisa antes, para não cairmos então na cilada. Cuidado com os grupos de irmãos em diversas atividades da nossa igreja, seja no coral de uma determinada congregação ou entre o ministério, pois sempre tem os que querem se aparecer e promovem discussões, criticam os trabalhos dos pastores, dos regentes e até do conselho de nossa igreja, gerando contendas, desavenças. Não foi isso que aprendemos com a Santa Rosa e nem com o Santo Irmão Aldo, que nos deixou este recado. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso da internet e redes sociais. E se assim lhes falo, é para o seu bem-estar, é para a sua felicidade. Tais falatórios e comentários com o objetivo de prejudicar o próximo são como pedras de tropeço na vida daqueles que se deixam levar por tais costumes. Lembre-se da lei de Deus. Plante o que quiser,
mas irá colher aquilo que plantar. Então veja, irmãos, a sabedoria do nosso Pai, Ele deixando ao nosso critério aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós queremos agir. Muitas vezes fazemos por nossa conta alguma coisa, vamos usar o que não convém, vamos falar o que não convém, reparar da vida alheia. Em vez de se preocupar com a nossa salvação, vamos se preocupar com a vida do outro, dos seus irmãos, da sua irmã, da sua família, do seu semelhante. Primeiramente devemos, irmão, fazer tudo o que for possível para cuidar da nossa santificação. Já estamos fazendo alguma coisa, colaborando com o irmão Aldo, colaborando com a Santa Rosa para a nossa salvação. É isso que nós precisamos fazer. Nunca estar preocupado com a vida desse ou daquele, ou comentando a vida desse ou daquele. Devemos então, quando vemos algum problema na vida de um irmão, de uma irmã, orar, pedir a Deus que os guarde, dê sabedoria, para que então haja sempre então a perfeita comunhão de Espírito. Observem esta recomendação que está registrado em Romanos, nas Sagradas Escrituras. Recomendo aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves, bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Irmãos apostólicos, sejam sábios e prudentes, tomem muito cuidado com tudo o que ouvem, veem e leem, inclusive nas redes sociais, para não perder a essência da fé que Jesus, nosso Senhor, amado Mestre, nos legou através da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, nesta Santa Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, vamos dar a Santa Rosa e ao Santo Irmão Aldo a alegria de contemplar a nossa fiel obediência e santificação, fazendo nosso esforço para evitar tudo que prejudica a união do povo de Deus e o nosso sincero interesse em promover o amor e a verdadeira paz. Aí está, irmão, esta belíssima mensagem nos mostrando que devemos fazer a nossa parte, colaborando com Deus, colaborando com Jesus, com a Virgem Maria, a Santa Rosa, porque todos estes santos estão, irmãos, empenhados em nos ajudar a vencer a nossa jornada de fé. E somente Deus o Pai sabe, irmãos, quanto tempo nos resta, quantos dias ainda teremos que transmitir a nossa mensagem, então via internet, e quando então voltaremos à normalidade. Mas devemos fazer as nossas orações, tanto no nosso lar, na igreja, onde estivermos, pedir com fé a Deus o Pai, a Jesus, que use de misericórdia para conosco, nos ajudando a vencer essa difícil situação que estamos atravessando, e também abençoando, assim, também nossos governantes, como nossos prefeitos, que então dirigem a cidade, nossos governantes, como os governadores do estado, da nossa presidência e assim por diante, porque nós dependemos também dessas autoridades para a nossa subsistência, conforme a nossa direção tem nos orientado, que em primeiro lugar, obedecer a Deus, as suas leis, a sua doutrina, os seus ensinos, e em segundo lugar, obedecer às leis do nosso país, porque dependemos disso. Então, irmão, finalizando, eu quero agradecer a atenção de todos, os irmãos e irmãs que nos acompanharam até aqui, né? O senhor, a senhora, você jovem, que está também nos acompanhando via internet, e que procure confiar nesses dois santos que foram formados por Jesus, que foi a Santa Rosa, com o glorioso Espírito Consolador da promessa de Jesus, e o nosso irmão Aldo, como profeta do tempo do fim. É a última oportunidade que está sendo dado a todos. Logo irei fazer uma oração, encerrando essa santa reunião, essa transmissão, e eu digo aos irmãos, poderão colocar
perto do seu aparelho, do seu celular, do seu computador, por exemplo, a água, o óleo, uma peça de roupa, poderá ser até um documento, uma foto de alguém que necessita. Então, da graça, das bênçãos, das virtudes do Espírito de Deus. E ao fazer a minha oração, Deus o Pai, com seu imenso poder, sua infinita bondade e misericórdia, irá lhes abençoar, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, o senhor e a senhora que está nos acompanhando. E convidamos para que mais vezes, então, nos acompanhem. E não esqueçam, irmãos e irmãs, que amanhã, a partir das 14 horas, às 16 horas, estará o nosso irmão pastor aqui, junto com 2 obreiros, para receber a sua contribuição. Então, os irmãos estão convidados para vir. Então, vamos orar, finalizando assim a nossa reunião. Amantíssimo, é glorioso, eterno Deus, nosso Pai. Não temos o Pai, expressão de palavras, para expressar do profundo nosso espírito do reconhecimento, Pai, que grande o seu amor, infinito a sua bondade, a sua misericórdia e a sua sabedoria, porque tudo o Senhor fez no passado, está fazendo no presente e farás no futuro para arrebanhar um número muito grande de almas, quando chegar o fim de todas as coisas, conforme está profetizado, que Jesus aparecerá nas nuvens para recolher os seus escolhidos, levar para os céus, onde ganharemos a grande vitória final, que será então dado por Jesus, pelo Santo Espírito Consolador e pelo Santo Profeta Irmão Aldo. Peço assim suas bênçãos, Pai, a todos nós, que nos dê força, nos dê sabedoria, ânimo, coragem, muita fé, principalmente num momento tão difícil que estamos atravessando, que essa epidemia está alastrando na humanidade, mas nós, como seus filhos, ó Pai, temos a certeza que o Senhor nos ama de certa forma, que jamais deixará acontecer fatos, doenças incuráveis que poderá prejudicar a nossa fé, porque somos um povo humilde, sincero, justo, que temos procurado lhe obedecer. Por isso, Pai Santíssimo, mais vezes pedimos suas bênçãos, que para toda a Igreja Apostólica, para todos nós que frequentamos as nossas reuniões, os ouvintes da Hora Milagrosa, os internautas e também toda a Igreja Apostólica, todo o Ministério Apostólico, nós pastores, obreiros em geral, coristas, gente, músicos, a nossa direção, o nosso Conselho de Livre-Leitura da nossa Igreja, para que tenham sempre essa disposição, essa inspiração, para sempre mandar mensagem edificante para nós, e nós como pastores iremos auxiliar a divulgar essas notas, esses nomes de tão maravilhoso que hoje nós temos a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e esta Santa Igreja Apostólica. Santa Avó Bendita, o nosso louvor e gratidão à Senhora por mais essa belíssima oportunidade que me concedeu. Eu especialmente, muito agradeço de coração à Senhora e ao Santo Irmão Aldo por ter me dado esta oportunidade de falar a esses corações que nos ouviram, nos atenderam, que com atenção receberam essa mensagem como precioso alimento. E assim, Santa Avó, entregamos em tuas santas mãos cada um dos irmãos, seja os pequeninos, as crianças, a juventude, a mocidade, as pessoas de avançada idade que muitas vezes estão com seus corpos já um tanto cansados e muitas vezes até mesmo sujeito a ser acometido de um problema de saúde. Mas a Senhora Santa Avó, com imenso poder, dom precioso que a Senhora tem, junto com o Irmão Aldo, que conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro, não deixará que essas coisas venham nos assolar, acontecer, nem tampouco de prejudicar a nossa fé. E confiamos que logo, logo estaremos em condições novamente de voltar na normalidade, participar das nossas reuniões, todos juntos. Mas estamos em perfeita comunhão de Espírito, Santa Avó, junto com nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando via internet. Também pedindo suas bênçãos, a graça que recai sobre esse nome da caixa de oração, onde estão vários nomes de irmãos, de irmãs, até de pessoas, de parentes que não pertencem à igreja, alguns enfrentando uma grande luta, problemas de saúde, desemprego, enfim. Que a Senhora fortaleça o espírito de cada um daqueles que assim merecerem. Também pedindo à Senhora Santa Avó a sua preciosa bênção, tanto para nós, como também para todos os irmãos apostólicos de todos os lugares que estão nos acompanhando. Também pedindo suas bênçãos, sua graça, Santa Avó, que abençoe e unja essas peças de roupa, esses documentos, essa água que está perto do aparelho de respirador, também o óleo, para que quando enfrentar alguma luta, algum problema,
então eles possam ser alimentados, fortalecidos na fé e não venha nos faltar aquilo que tanto desejamos, a graça de Deus. Assim, amados irmãos, recebam a bênção e a graça do nosso poderoso Deus e Pai, a bênção de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, fiquem nos seus corações, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos e até uma outra oportunidade.